Olá, eu sou o Einar Tribucci, sócio do Tribucci Advogados, diretor jurídico e tributário da BGD, e hoje estou aqui com meu colega João Paulo Marçal, que atua na área tributária do escritório, para explicarmos para vocês o que aconteceu com a publicação do Decreto 48.506 de 2022 pelo Estado de Minas Gerais e seus reflexos no que se refere ao ICMS nesse respectivo estado. Bom, João, acho que a primeira pergunta que tenho para você e que você possa esclarecer aqui para as pessoas que estão nos assistindo é da diferença que temos no estado de Minas Gerais no que se refere à isenção do ICMS na geração distribuída. Bom, diferentemente do que acontece com o convênio ICMS de 6 de 2015, que a aplicação é mais restrita, aplicável somente para os empreendimentos de até 1 MW e alto consumo, seja ele remoto ou junto à carga, no estado de Minas Gerais podem ser beneficiários da isenção todos os modais de geração distribuída, inclusive com a mini geração sendo classificada de potência até 5 MW. A aplicação do benefício em Minas Gerais ela é restrita para empreendimentos de fonte solar. Então isso é um ponto importante, né, João? Que a gente tem que deixar isso muito claro. Que a lei de Minas Gerais, ela deixa claro que uma das condições para que essa isenção mais ampliativa seja para usinas de geração solar. É isso? Isso. A lei que introduziu esse benefício fiscal em Minas, ela é clara ao afirmar que só para empreendimentos de fonte solar fotovoltaica. Ano passado, em 2021, o Estado de Minas, nesse afã de propiciar maior diversidade em sua matriz energética e também dar benefícios para outras fontes, tentou, por meio da Lei 23.762, ampliar e conceder benefícios para empreendimentos de fonte de biogás, eólica, só que para que essa lei possa estar vigente, há necessidade de haver uma autorização por parte do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que até o momento ainda não ocorreu. Ou seja, essa aplicabilidade ainda ela está suspensa, né? A lei está vigente, mas a sua aplicabilidade ainda é suspensa enquanto não houver aí uma aprovação no âmbito do CONFAZ. Isso. Tá certo. E com a publicação do decreto 48.506, agora em setembro, o que ele trouxe de novidade com relação à isenção do ICMS em Minas Gerais? Bom, a principal novidade foi acalmar os investidores e prorrogar o prazo de vigência até 2032. Antes da publicação do decreto, o benefício fiscal de ICMS em Minas Gerais ia possuir vigência até 31 de dezembro do presente ano. Outra novidade que foi introduzida com o decreto foi que a isenção total, ou seja, a isenção de 100% do ICMS, perdurará até 2028. Mas aí surge a pergunta, se o benefício vai até 2032, por que a isenção de 100% do ICMS irá ser realizada até 2028? É que dentro das condições dadas para que fossem prorrogados os benefícios fiscais, foi que a partir de 1º de janeiro de 2029 até 31 de dezembro de 2022, haverá uma isenção parcial, ou seja, o contribuinte que tinha um benefício de 100% do ICMS isento passa a ter o benefício reduzido em 20% a cada ano. Legal. Isso é importante porque quando se precifica qualquer negócio cuja base de cálculo é o montante compensado por um consumidor final, leva-se em conta também o ICMS, no caso de Minas Gerais, e que, portanto, a partir de 2029 a gente não vai poder considerar integralmente esse ICMS até 2032 e, caso nada mude na nossa legislação, a partir de 2033 essa compensação, essa isenção do ICMS não vai estar mais vigente, né? Acho que é isso, né, João, que é importante nessa mensagem. E uma outra questão que influencia nesse tema do ICMS, que também
é uma mudança deste ano também. A gente teve muita novidade esse ano. Esse ano foi um ano quente para o tributário de energia. A gente teve a publicação da Lei Complementar 194, que reduziu as alíquotas do ICMS para diversos setores, entre eles combustível. Acho que todo mundo aqui sentiu nas bombas de combustível ao encher o tanque do seu carro, e também telecomunicação e energia também. A gente teve duas principais mudanças, né? A redução da alíquota e também sobre sua base de cálculo. Passo a palavra aí para explicar um pouquinho o que mudou com essa lei complementar. Bom, com a Lei Complementar 194 de 2022, a alíquota aplicável às operações com energia elétrica passaram a ser fixadas à alíquota que são aplicadas às operações em geral. Dentro do ICMS, é uma lógica de que as operações específicas possuem alíquotas específicas, de modo que o que não está especificado dá-se o tratamento que se dá às operações em geral. E, de acordo com os estados, as alíquotas gerais variam entre 17% a 18%, o que representa uma redução de uma alíquota nominal de 8% até 10%, quando comparado ao regime anterior que estava sendo aplicado à energia elétrica. Outro ponto significante está na base de cálculo do ICMS. O ICMS, por muito tempo, teve uma discussão se haveria a incidência sobre a TURG, que é a tarifa do sistema de distribuição, ou a TUS, que é a do sistema de transmissão. Com a publicação da Lei Complementar 194, a TURG passou a estar fora do alcance da base de cálculo do ICMS. Teve mais uma mudança ainda esse ano, que foi a publicação da lei que obrigou então que as distribuidoras devolvessem os valores que recuperaram com o ajuizamento de ações para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, devolvendo isso aos consumidores e impactando na modicidade tarifária, e que essas distribuidoras vencedoras desses processos, e que foram, ao menos ao meu conhecimento, todas as distribuidoras ingressaram com esse tipo de ação, e não só as distribuidoras, outras empresas do país todo que pagam ICMS, é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, a base de cálculo dos tributos incidentes sobre as componentes tarifárias impactaram significativamente tanto o PIS e da COFINS e também o ICMS, cujo qual, por exemplo, em Minas Gerais, a alíquota era de 30%, foi reduzida aí para 18%, e além disso, não incide mais o ICMS sobre a TUG, né? Então, fazendo um número aqui muito prático, né? Sem entrar aqui em decimais, mas dividindo TE e TUG em 50%, apenas para fins de exemplificação, você tem então a incidência do ICMS apenas sobre metade do montante pago numa tarifa B3, e além disso uma redução da alíquota de 30% para 18%. Então é uma redução aí que beira seus 70% de ICMS usualmente pago por todos nós, no caso não todos nós, porque eu não sou de Minas Gerais, mas pago aí pelos mineiros. É uma redução significativa. E o que eu geralmente costumo a explicar em aulas e para os nossos clientes é que quanto maior o caos tributário para aquele que está provendo uma solução de geração de energia que tem como grande benefício a isenção do tributo, né, o não pagamento de um tributo em razão dessa solução energética que foi adotada, quanto maior o caos, melhor, porque se você está sendo remunerado sobre um montante de ICMS que está sendo economizado, maior vai ser a sua receita. No caso, essas mudanças de TUG, mudanças relacionadas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tudo isso eram montantes, o ICMS, o PIS e a COFINS, são montantes ainda compensados, mas diminuíram esses montantes compensados. Em razão disso, o valor que um player vai faturar o seu cliente também diminuiu. Então, prazos de payback de investimentos, seja por aqueles que compraram um sistema para geração própria
ou prazos de payback sobre capex de uma usina que está sendo remunerada por locação a um determinado consumidor que está compensando sua energia e que foi diminuído sensivelmente agora com essas mudanças tributárias, ficam mais achatadas essas remunerações. Então isso é muito importante, porque é muito bom que a gente tenha uma diminuição da carga tributária para o consumidor final. Isso é excelente, é justo também, né? Porque um pagamento de uma alíquota de ICMS de 30% e também o pagamento sobre o transporte dessa energia é muito injusto, tanto é que isso foi combatido nos tribunais e ainda é combatido nos tribunais. Por exemplo, o ICMS sobre a TUJ ainda pende julgamento do STJ há quase 10 anos e que veio a lei complementar pacificar esse tema. São questões de extrema relevância, inclusive para aqueles que desejam recuperar ICMS sobre valores do passado. Essa lei, ela permite e fortalece esse argumento, mas o tema aqui era explicar para vocês o que aconteceu com a publicação do decreto 48.506. Todos aqueles que atuam em Minas Gerais com geração distribuída, especialmente para fonte solar, podem ficar tranquilos que essa isenção deve permanecer até 2032, com um certo escalonamento a partir de 2028, e que permitirá aí uma longevidade desses investimentos no estado de Minas Gerais. Ficamos por aqui e acompanhe nossos vídeos, que a gente vai continuar dividindo com vocês um pouco do conhecimento, dos trabalhos que a gente executa por aqui. E no meio de todo esse caos tributário, nós temos normas regulatórias que afetam diretamente na área tributária, e tem o principal exemplo, que é a Resolução Normativa 1000, dentro do ICMS, em que as distribuidoras são responsáveis por fazer o recolhimento e interpretar normas tributárias. A modificação na base de cálculo naturalmente acarreta dúvidas nas distribuidoras, que podem ocorrer erros de faturamento. Erros de faturamento, o que inclui tributos, sujeitam a distribuidora, quando informadas e não corrigidas, ao ressarcimento em dobro aos consumidores. Então, esse cenário de caos tributário é um pouco prejudicial para as distribuidoras, para os empreendedores que acabam tendo ali seu retorno diminuído, e para os consumidores que, apesar de perceberem uma eventual redução na tarifa de energia, também estão sujeitos a algumas ilegalidades e cobranças a maior. É isso, gente. Obrigado.